Tá gravando. O máximo aí. Já? Bom dia. Caríssimos alunos aí do terceiro ano, nós estamos aqui agora apresentando a vocês a parte de literatura. Já concluímos aí a parte de gramática, vamos falar aqui da parte de literatura. A parte de literatura que vai ser estudada para a nossa prova vindoura é justamente as vanguardas europeias. As vanguardas europeias foi um movimento que surgiu no início dos anos 1900, portanto século XX, né? E que no contexto europeu e que representaram justamente a ruptura com as ideias, os modelos acadêmicos e ideológicos do século XIX. E nós podemos entender também esse vanguardismo como sendo as primeiras manifestações da escola modernista, né? Tanto o modernismo lá em Portugal quanto aqui no Brasil. E tiveram alguns desses movimentos de vanguarda, entre os quais especialmente o futurismo, que eles tiveram uma repercussão direta e influenciaram diretamente a primeira geração modernista, tanto lá em Portugal quanto aqui do Brasil, tá? Inclusive a Semana de Arte Moderna aqui no Brasil, que foi o movimento inaugural do romantismo, do modernismo aqui no Brasil, realizado nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 22, tá? No Teatro Municipal lá em São Paulo. Então, com esses movimentos de vanguarda, nós podemos notar o início da ruptura com os modelos acadêmicos das escolas anteriores, tá? Inclusive, nós devemos observar o seguinte: nós já estudamos aí o pré-modernismo no Brasil. Enquanto a gente estudava o pré-modernismo aqui no Brasil, lá na Europa estavam ocorrendo aqui os movimentos de vanguarda, tá certo? Então, os principais movimentos de vanguarda, nós vamos ter aqui o futurismo, o cubismo, o surrealismo, dadaísmo, né, e o expressionismo. Então, levando-se em consideração esses 5 movimentos, nós devemos destacar os que tiveram maior importância, que foram aí os 4 primeiros, né? Aliás, os 4 que estão aqui postos no quadro para vocês: futurismo, cubismo, dadaísmo e o surrealismo. O futurismo foi o primeiro movimento que serviu para nortear essa classificação. Nós vamos ver que o movimento futurista foi liderado por um cidadão chamado Filippo Tommaso Marinetti, um italiano, e que trabalhou essas temáticas iniciais, né, desse movimento. Então, nós vamos ver que esse movimento ele caracteriza-se pelo interesse ideológico na arte, na subversão da cultura e dos costumes. Ele nega o passado e foi um movimento que valorizou alguns elementos que norteiam a ruptura, principalmente com os modelos acadêmicos e formais que nós vamos já apresentar, e também os modelos acadêmicos e formais oriundos das escolas anteriores. Por quê? É justamente por conta dessa tentativa de ruptura que nós falamos em subversão da cultura e dos costumes. Ele nega o passado acadêmico, principalmente o passado da população em si e algumas ideias apresentadas nesse período. Por exemplo, o futurismo ele vai defender justamente a abolição das normas gramaticais, tá certo? Por exemplo, ele vai apresentar uma tentativa de abolição da vírgula, do ponto e vírgula, o emprego do verbo no
do infinitivo, tá certo? A abolição do emprego dos adjetivos, advérbios e também das marcas de coesão textual. Quais são essas marcas de coesão textual? Isso aí já é um elemento que vocês devem ter ouvido falar quando o professor fala da aula de redação aí para vocês. Então, essas marcas de coesão são justamente os elementos que amarram o texto, digamos assim, marcando as relações de coordenação e subordinação entre as orações. Então, entram nessa questão aí a vírgula, tá certo? Que marcam a relação de coordenação, as conjunções, os advérbios, as preposições, tá certo? Então, eles negavam a presença desses elementos, tá certo? Coesão textual. Então, vocês imaginam que um texto sem conjunção, sem preposição, sem vírgula, resultava um amontoado de palavras soltas, tá certo? Então, isso aí era justamente uma forma que eles tinham de abolir os modelos acadêmicos anteriores, que era justamente a linguagem perfeita, o verso formalmente perfeito, tá certo? Que isso aí cai justamente dentro do que pregou o movimento parnasiano, tá certo? Surgido anteriormente a esses movimentos. Portanto, aí é uma negação do passado acadêmico. A outra coisa, existia uma valorização da violência, da guerra, do soco, da bofetada, tá certo? Então isso aí era uma forma de eles valorizarem o momento, tá certo? Porque esse movimento ele coincide mais ou menos com os preparativos da Primeira Guerra Mundial, que ocorreu aí em torno de 1914 e foi até 1918. Esse movimento aqui ele se inicia mais ou menos em 1909, tá certo? Então, nós vamos ver que ele está inserido dentro do contexto social, político, econômico, intelectual desse período do início do século XX, tá certo? Agora, falado aí sobre as ideias básicas do movimento futurista, vamos ao cubismo. Essa própria terminologia, cubismo vem de cubo, que é uma forma geométrica, não é isso? Foi um movimento liderado por um cidadão chamado Pablo Picasso e que valorizava justamente as formas geométricas, tá certo? As formas geometrizadas. Além disso, foi um movimento que teve uma repercussão maior nas artes plásticas em geral. Na pintura, né? Valorizando inicialmente a pintura e essas formas geométricas, tá certo? Que também estão ligadas aí às artes plásticas em geral, tá? A pintura, a escultura, a arquitetura e além disso, nós podemos ver repercussão também dentro da arquitetura, tá certo? Além disso, nós vamos ver que é um movimento que se caracteriza pela fragmentação da linguagem. Nós vamos ver que esse movimento ele nega também os valores acadêmicos, né? A linguagem linear ele deixa de lado para valorizar uma linguagem fragmentada, tá certo? Então, nós vamos ver, por exemplo, a produção dele, que eles vão valorizar, por exemplo, as palavras dispostas no papel de maneira aleatória, tá certo? Então, ele nega os modelos acadêmicos também e a linguagem formal apresentada. Então, eles colocam as palavras de formas aleatórias no papel, caracterizando também as figuras geométricas como uma forma de conceber, de criar imagens ligadas às figuras geométricas que eles tanto valorizavam, tá certo? Então, isso aí é justamente o que pregava o movimento cubista. Aí, na sequência, nós vamos ter o dadaísmo.
tá? O dadaísmo foi o mais radical de todos os movimentos, tá certo? Porque ele constitui justamente uma revolta contra os modelos acadêmicos e também o sistema capitalista burguês. Então ele nega a burguesia existente, tá? O mundo da guerra, porque se nós pegarmos aí a Primeira Guerra Mundial, ela vai ser justamente motivada pelo choque de interesses do sistema capitalista, portanto um choque de valores e interesses do sistema capitalista e da burguesia daquela época. Então, o principal teor do movimento dadaísta é justamente a abolição da lógica, da linguagem. Inclusive, eles dão uma receita para a composição de um poema dadaísta. O que eles dizem? Eles preconizam que a pessoa pode pegar um recorte fazer o recorte de um artigo de jornal, separar todas as palavras, recortar todas as palavras e colocar dentro de um saco, de uma sacola, e na ordem que essas palavras forem sendo tiradas, depois que estiverem todas colocadas nessa sacola, você sacode, né, e vai tirando essas palavras e anotando na ordem em que elas forem sendo tiradas. Quando você terminar de anotar a última, você tem um poema dadaísta que será a sua cara, tá certo? Então, nós vemos que se nós pegarmos e adotarmos essa prática, nós não vamos constituir um todo com sentido. Vai ser também um amontoado de palavras soltas ou um amontoado de palavras colocadas de formas aleatórias. Portanto, ele constitui dessa forma uma forma radical de apresentar os seus propósitos, contrariando assim aquela arte perfeita, uma linguagem perfeita, uma linguagem que respeita as normas gramaticais, como por exemplo era o parnasianismo, o simbolismo, dentre outras, a escola realista, portanto também uma negação dos modelos acadêmicos anteriores. E aí nós vamos ter aqui o surrealismo. O surrealismo, nós vamos ver que esse termo surreal, ele valoriza o sonho, a fantasia, tá certo? O mundo interior, a valorização do subconsciente. Nós podemos, até na primeira geração modernista aqui no Brasil, olhar a produção do nosso amigo Mário de Andrade, né? Que nós vamos evidenciar aqui algumas práticas que são preconizadas nesses movimentos de vanguarda, tanto do futurismo quanto quanto do movimento surrealista. Primeiro, Manuel Bandeira e Mário de Andrade. Se nós pegarmos algumas poesias do Manuel Bandeira, nós vamos ver que inexistem vírgula, ponto e vírgula, 2 pontos. Uma influência de quem? Do movimento futurista. Se nós pegarmos Mário de Andrade, também vamos encontrar. E ele também foi um representante da escrita automática, da automatização da escrita, que é justamente o autor, né? Ele escrevia até onde estava a inspiração, a caneta, a tinta da caneta e o papel, tá certo? Portanto, isso aí é uma forma de automatização escrita. Inclusive, nós vamos ver que o surrealismo, ele apresenta pontos de contato e de influência com os modelos psicanalíticos do nosso amigo Freud, tá certo? Portanto, ele valoriza o subconsciente, né? A análise da psicologia do escritor, do produtor e também do leitor, tá certo? Então isso aí é o que nós podemos levantar aqui a respeito de surrealismo. E por último, nós vamos apresentar aqui o expressionismo, tá certo?
Pronto. Dando continuidade aí às vanguardas europeias, né, nós temos agora o expressionismo, tá? Então, o expressionismo foi um movimento que se preocupou com a sondagem da expressão e materialização criativa de imagens geradas no mundo interior, tá? Então, nós temos ainda o expressionismo e o impressionismo. Esses dois movimentos, nós podemos perceber que eles tiveram influências numa obra que nós estudamos no pré-modernismo, que foi justamente a obra Canaã, do nosso amigo Graça Aranha. Por quê? Ele valoriza a expressão e a materialização criativa das imagens, tá certo? Das imagens geradas, assim como também o comportamento dos personagens, do artista e dos personagens no mundo interior, tá? Então, nós vamos ter aí justamente uma análise dessas imagens geradas, que representam o mundo fantasioso, digamos assim, que aquele artista coloca no papel, na tela, no seu meio de produção, tá certo? Da mesma forma que o impressionismo ele está mais voltado para o mundo interior, para o eu, tá certo? Então esses dois movimentos eles caminham juntos. E eles foram apresentados não só na produção do Graça Aranha, mas se nós voltarmos um pouco à escola realista, nós também podemos perceber, por exemplo, na produção do Raul Pompeia, dentro da escola realista, que é o autor da obra O Ateneu, nós podemos notar influências já desses movimentos que vão ser apresentados aqui já no século XX, tá certo? Então, nós encerramos aqui os movimentos de vanguarda e o assunto de literatura da prova do terceiro ano, tá? Bom dia aí para todos.